Olá, meus caros, aqui é o Tripter60 de volta com mais um vídeo sobre resenhas de histórias em quadrinhos publicadas nos Estados Unidos. E as HQs que serão resenhadas aqui são duas, são os lançamentos de 12 de agosto de 2026 lá na terra do Tio Sam. O primeiro lançamento, né, das duas HQs é Justiceiro número 7, Punisher, issue 7, que é o run de Benjamin Percy. E aqui traz na arte um desenhista convidado, né, que não é o desenhista principal, que inclusive está fazendo um trabalho muito bom nesse run do Justiceiro. Bom, esse run do Benjamin Percy, ele começou, né, como uma continuidade do que esse mesmo roteirista, né, que é o Benjamin Percy, ele estava fazendo naquela série limitada chamada Justiceiro Faixa Vermelha, né, Punisher Red Band, que teve os desenhos daquele japonês Julius Ota, que eu achei totalmente forçado, né, um lance cartunesco, mas ao menos a série era violenta ali. E essa série do Justiceiro, né, que é pela ordem cronológica, o volume 15, né, do volume do Justiceiro lá nos Estados Unidos, né, Punisher. Então ele sequencia aqui. E obviamente, né, o Benjamin Percy, desde que ele começou a escrever o personagem lá para a série Faixa Vermelha, Red Band, ele começou a mostrar o que aconteceu com o Justiceiro depois que o Justiceiro foi corrompido pela organização de ninjas criminosos, que é o Tentáculo, né, lá nos Estados Unidos, The Hand, que foi aquele run desastroso e totalmente nada a ver, escrito pelo Jason Aaron, que descaracterizou a imagem do personagem, sabe? Não era mais o Justiceiro com a caveira no peito ali que estampava a morte de quem merecia, né? A morte dos criminosos, né? Que iriam se deparar com a morte. Não era mais aquele Justiceiro, era um Justiceiro vilão. E o plot também foi totalmente nada a ver, mostrando que o Frank Castle, ele era um marido problemático, se submeteu à terapia de casal. Olha só que absurdo. Aí o Benjamin Percy, depois daquela Faixa Vermelha, retomou o personagem, que o personagem acorda confuso, mas com a marca, né, dessa organização de ninjas criminosos, que é o Tentáculo, né, que infelizmente o Jason Aaron, naquele run lá que desconstruiu o personagem, ele acabou optando por isso, né, o personagem foi corrompido por essa irmandade de ninjas assassinos, inclusive se tornou líder dessa quadrilha de ninjas. O Frank Castle, nessa série limitada da Faixa Vermelha Red Band do Benjamin Percy, acorda, né, com a marca do Tentáculo. Aí ele tenta retirar, né, do cérebro um implante que havia sido uma espécie de dispositivo que havia sido implantado nele pelo rei do crime, Wilson Fisk, para que o Justiceiro agisse controladamente. Então, obviamente, ele consegue se livrar, né? Temos outros personagens que o Benjamin Percy ele apresenta nesse run, Faixa Vermelha, uma série limitada, poucas edições. Depois partimos para esse run, né? O volume 15, né, do Justiceiro lá nos Estados Unidos, que é o The Punisher, onde a qualidade, obviamente, melhorou muito, né? O desenhista regular é um brasileiro, tá? O cara desenha bem pra caramba, melhorou muito, é uma série muito mais obscura, mais voltada ao crime, mas o Justiceiro nessa série aqui, ele não fala muito, né? Ele é um justiceiro de poucas palavras, mas ele sabe exatamente o que ele deve fazer, que é punir a criminalidade, né? E aqui ele tem de lidar com um atirador, né? Que o nome do arco é a bala de longo alcance, né? Ele precisa lidar com um cara que acabou morrendo, né? Num confronto que o Justiceiro teve com alguns criminosos, uma bala perdida acertou o cérebro desse cara. O cara foi levado para o hospital, né? Sobreviveu ali. E foi meio que, enfim, né, transformaram o cara, foi remontado o cara ali, né? Aí ele desenvolveu uma bala especial que não só acerta a cabeça das pessoas, né? A série é muito violenta, tem várias mortes ali brutais. Ela não só acerta a cabeça da pessoa, como também a bala volta para a própria pessoa, e além de voltar, né, essa é uma bala de longo alcance, né, como diz o arco, a bala de longo alcance, a bala ela atravessa pontos ali que você nem imagina, né, para acertar as pessoas que esse atirador tem na mira, e o Justiceiro obviamente terá de lidar com isso, com a ajuda de uma outra personagem criada, né, pelo Benjamin Percy naquela série limitada Red Band. Bom, o Justiceiro número 7 eu avalio com nota 8.9, era uma série que eu simplesmente não estava dando a mínima para essa série, mas estou acompanhando porque tem um clima de noir, né, um gênero do policial, né, crimes, muita morte, muita brutalidade.
o Justiceiro novamente punindo bandidos, né? E isso é bom de ver, né? Porque ele é o Justiceiro e tem que punir a criminalidade mesmo, com métodos extremos, né? Então eu avalio essa edição de Justiceiro número 7 lá nos Estados Unidos, lançamento de 12 de agosto, com nota 8.9. Bom, o segundo lançamento é o lançamento da editora Mad Cave Studios, né, que é a série também, né, do Dick Tracy, né, lá nos Estados Unidos é uma série regular, né, o Dick Tracy, que chegou na edição número 19, que também é uma série muito boa, não é muito diferente do Justiceiro, né, tem muita criminalidade, é uma série mais pé no chão, o roteiro é muito mais pé no chão, sabe, aqui são duas HQs que não tem super-heróis, não tem nada muito fantasioso ali para exagerar muito, né, mas aqui o Dick Tracy é um detetive que usa um casaco amarelo, né, um clássico, né, das histórias em quadrinhos da época já, e ele precisa garantir a segurança da cidade da qual ele jurou, né, proteger, né, só que acontecem algumas coisas, né, o Dick Tracy ele é tirado de cena ali, e aí temos os chefões do crime organizado que estão mexendo os pauzinhos ali para tomar controle da cidade, né, e tem uma personagem do Dick Tracy que é bem interessante, que eu acho que o nome dele acho que é Breathless Mahoney, enfim, alguma coisa assim, é Breathless Mahoney, que ela quer comandar, né, a quadrilha dos criminosos ali, ela chega ali com uma bela mulher, ela é muito bem desenhada, essa série é muito bem desenhada, chega uma bela mulher, ela fala assim, agora eu vou me carregar de ser a líder, né, dessa quadrilha de criminosos, e ninguém se opõe contra a mulher ali, porque a mulher também ela não é só sedutora, né? Ela é manipuladora. Então isso é bem interessante. Enquanto o Dick Tracy ele é tirado de cena, acontecem algumas coisas que eu não vou revelar aqui porque é spoiler. O personagem é tirado de cena e temos toda essa jogada, né? Dos chefões do crime, manipulações, muito suspense no ar. Parece que essa é a penúltima edição do Dick Tracy. Eu acho que depois, quando chegar na edição de número 20 dos Estados Unidos, a Mad Cave, né? Que é essa editora que está publicando a história do Dick Tracy, ela vai encerrar, né? Esse run do Dick Tracy, mas é um run muito bom também, é bem quase o nível do Justiceiro, também muito violento, tem muito aquele gênero policial, crime policial, né, uma história mais pé no chão. Então a Mad Cave fez um bom trabalho. Eu também, né? Eu dou uma nota um pouco mais acima, né? Do que eu acabei avaliando o Justiceiro do Benjamin Pierce. Eu aqui avalio o Dick Tracy como nota 9.1. O roteiro é muito bem escrito, tem muito suspense, os diálogos são muito bem construídos, a trama é muito bem construída, o desenvolvimento da trama é uma HQ muito boa que eu recomendo. Então, por agora, né? Nos lançamentos de 12 de agosto nos Estados Unidos, foi nessa quarta-feira, né? Anteontem, né, na verdade, que eu decidi avaliar aqui, né? Então, semana que vem vai ter outros lançamentos, a maior parte deles da Marvel, mas vai ter alguns também, né, que é o Legado do Zorro, tudo mais, de outras editoras, mas vai ter muita coisa da Marvel para o dia 19 de agosto de 2026, lá nos Estados Unidos, tá? Não saiu aqui no Brasil esses lançamentos ainda. Inclusive vai ter um lançamento do Hulk aí, lá nos Estados Unidos, a primeira edição de uma minissérie. Vamos ver se vai prestar, né? Se não prestar, eu vou abandonar e vou focar mais em outros materiais. Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.